O modelo financeiro do coração. Todo comportamento financeiro tem uma raiz espiritual. Você já parou para pensar por que toma certas decisões com o seu dinheiro? Por que tem medo de investir? Ou por que gasta sem pensar? A maioria das pessoas acredita que suas decisões financeiras vêm da lógica, mas a verdade é, elas vêm do coração. Foi num domingo à tarde que Tico começou a descobrir isso. O culto daquela manhã havia sido diferente. O pastor pregou sobre Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As palavras ecoavam na mente de Tico enquanto ele caminhava ao lado de Lili pela praça do bairro. O céu estava azul e uma leve brisa agitava as folhas das árvores. Crianças brincavam ao longe. A cidade parecia em paz, mas o coração de Tico estava em guerra. Lili, ele começou depois de alguns passos em silêncio. Posso te falar uma coisa? Claro, respondeu ela, sempre com aquele tom acolhedor. Hoje no culto, eu senti como se Deus estivesse revelando algo que eu nunca quis encarar. Sobre o quê? Sobre o meu coração e sobre dinheiro. Tico parou perto de um banco e sentou-se. Sempre ouvi que dinheiro era perigoso, que falar sobre isso na igreja era carnal, que crente de verdade não se preocupa com isso. Você não está sozinho. Muitos ouviram a mesma coisa, disse Lili, sentando-se ao lado dele. Mas será que isso está alinhado com o que a Bíblia diz? Tico encarou o chão. Eu não sei, mas essa forma de pensar me acompanhou a vida toda. Sempre que sobra um pouco no fim do mês, eu fico ansioso como se fosse errado. E quando falta, eu sinto vergonha, como se Deus tivesse se afastado. Isso se chama modelo financeiro do coração. É a programação interna que carregamos, baseada em tudo o que vimos, ouvimos e acreditamos. Tipo um sistema operacional? Exatamente, respondeu Lili. E ele pode estar cheio de vírus, Tico. Meus pais viviam endividados. Sempre diziam, dinheiro não dá em árvore, ou a gente é pobre, mas é honesto. E essas frases viraram crenças no seu coração, completou Lili. Crenças que agora controlam suas decisões, mesmo que você não perceba. Mas, como eu mudo isso? Lili abriu sua Bíblia e leu. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação começa na mente, explicou ela, mas afeta o coração e transforma a vida. Então, Deus realmente se importa com isso? Muito. Jesus falou sobre dinheiro em mais de 30 parábolas. Ele sabe que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Lili, eu percebo que fujo de aprender sobre finanças. Sempre acho que é coisa de rico ou de gente gananciosa. Isso também é uma crença. Mas veja o que a palavra diz em Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, ser bom com dinheiro também é fidelidade? Sim. Administrar bem o que Deus coloca nas nossas mãos é um sinal de maturidade espiritual. Tico ficou em silêncio por um tempo. E o medo de errar? De investir errado? De perder tudo? O medo é uma prisão, mas a palavra nos liberta. João, capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero ser livre, Lili, e você pode, mas precisa confrontar o modelo antigo e permitir que Deus construa um novo, baseado em princípios, não em traumas. Ali mesmo, naquele banco, eles oraram. Não por mais dinheiro, mas por libertação interior. Senhor, orou Tico, revela o que está errado dentro de mim. Muda minha forma de pensar. Apaga mentiras que ouvi
e escreva a tua verdade no meu coração. Amém? Disse Lili. E que essa verdade se manifeste em cada decisão, em cada gasto, em cada planejamento DOT. Naquela semana, Tico começou um caderno novo, DOT na primeira página, escreveu: Meu coração é o terreno, a palavra é a semente, que a colheita glorifique a Deus. Ele começou a anotar frases que acreditava sobre dinheiro, e ao lado delas, buscava versículos que confirmavam ou corrigiam essas frases. Algumas descobertas do caderno de Tico Crença Antiga. Dinheiro é sujo, rico não entra no céu. Não é espiritual falar de finanças. Verdade bíblica, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Timóteo capítulo 6, versículo 10. Deus dá poder para adquirir riquezas. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Jesus falou de finanças em suas parábolas. Maior campo de batalha financeira está dentro de nós. Se o coração estiver desorganizado, nenhuma planilha vai resolver. Mas se ele for transformado pela verdade de Deus, até com pouco você prospera. Hoje, como a Tico deu um passo. Ele entendeu que não era sobre aprender a ganhar dinheiro. Era sobre permitir que Deus governasse o coração, inclusive nas finanças. E você? Vai continuar alimentando um modelo doente ou permitir que Deus renove tudo? Capítulo 2. Dinheiro é uma ferramenta, não um Deus. Ou Deus governa sua vida, ou o dinheiro tentará fazê-lo. Há algo curioso sobre o dinheiro. Ele é silencioso, mas poderoso. Não tem alma, mas domina corações. Não fala, mas toma decisões por muita gente. E é por isso que Jesus falou sobre ele com tanta frequência. Tico e Lili haviam combinado de fazer compras juntos no pequeno mercado do bairro. A ideia era simples: ajudar uma senhora da igreja com uma cesta básica. Mas bastou entrar no mercado para algo acontecer. Lili, olha só essa televisão em promoção, disse Tico, apontando para uma caixa enorme logo na entrada. Você precisa de uma televisão nova, Tico? Perguntou ela com o olhar de quem já sabia a resposta. Não, mas está com 40% de desconto. E sem juros, Lili sorriu. É impressionante como o dinheiro sabe seduzir, mesmo quando não tem boca. Tico riu, um pouco envergonhado. É verdade. Por um segundo, esqueci até por que a gente veio aqui. E por que viemos? Comprar alimentos para a irmã Ruth. Então por que seu coração quase correu atrás de uma televisão? Tico ficou em silêncio por alguns instantes. Acho que porque o dinheiro tenta nos convencer de que podemos comprar felicidade. E é aí que ele se disfarça de Deus, disse Lili com firmeza. Ao saírem do mercado, já com a sacola cheia de itens essenciais, Lili puxou a conversa de volta. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24: Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon? Perguntou Tico. É a palavra usada para riqueza ou espírito do dinheiro. Jesus não disse que você não pode ter dinheiro. Ele disse que não pode servir ao dinheiro. Então o problema não é o dinheiro. É o lugar que ele ocupa? Exatamente. Dinheiro é uma ferramenta, não um senhor. Mas é difícil, Lili. Quando a gente está sem grana, parece que tudo gira em torno disso. E por isso, precisamos reconhecer quem governa o nosso coração. O dinheiro só domina quem não reconhece a soberania de Deus. Naquela noite, Tico contou a Lili sobre um tio distante. Um homem que ficou rico vendendo imóveis e carros, mas que acabou solitário, sem amigos e amargurado. Ele tinha tudo, Lili. Mansão, carro importado, viagens. Mas ninguém o aguentava. Nem os filhos falavam mais com ele. É o que está escrito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais se fartará dele, e quem ama a abundância nunca se satisfará com a renda. E pensar que ele começou vendendo doces na escola.
ele deixou o dinheiro subir para o trono do coração. Mas aquele trono já tem dono, Tico. Jesus. Sim, e quando ele governa, até o pouco se torna suficiente. Você lembra da viúva pobre em Marcos capítulo 12? Aquela que deu 2 moedinhas? Lembro. Jesus disse que ela deu mais que todos, porque deu com o coração livre. Não estava presa ao dinheiro. Ela usava o dinheiro como ferramenta de fé. E os que deram grandes quantias estavam apenas cumprindo a obrigação. Mas o coração estava longe, Tico assentiu. Então o dinheiro deve servir ao propósito, não substituir o propósito. Isso mesmo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 diz: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança. Na manhã seguinte, Tico e Lili se encontraram para fazer algo diferente. Montar juntos um novo orçamento mensal. Mas, dessa vez, com uma pergunta escrita no topo da página: este dinheiro está servindo a Deus ou tentando me dominar? Tico começou a revisar seus gastos. Streaming? Serve ao descanso ou está roubando meu tempo com Deus? Delivery? Ajuda ou atrapalha minha mordomia? Cartão de crédito? Ferramenta ou armadilha? Lili também fez sua lista. Juntos definiram 10% para dízimos, 10% para generosidade voluntária, 60% para despesas essenciais, 10% para poupança e emergências, 10% para aprendizado e crescimento. Assim, o dinheiro deixa de ser ídolo e vira servo. O problema não é ter dinheiro, disse Lili enquanto fechavam a planilha. O problema é quando ele te possui, mesmo que você nem tenha tanto assim. Eu quero que Deus governe tudo, Lili, até meu orçamento, e Ele quer isso também. Porque quando Ele reina, vem paz. E paz não tem preço. Dinheiro é uma das ferramentas mais influentes que existem. Mas você foi chamado para reinar sobre ele. E não ser dominado, Roji, como a Tico, decidiu colocar o dinheiro no lugar certo, debaixo do senhorio de Cristo. E você? Seu dinheiro é um servo ou tem ocupado o trono do seu coração?